Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Aleluia, que bom que nós temos um Deus grandão assim, né? Ih, gente, vocês não jantaram. Eu entendo que o tempo está frio, eu entendo que está chovendo. Aliás, diga-se de passagem, com essa chuvinha, com esse tempinho, né? Mas glória a Deus que os amados estão aqui, porque o Senhor tem propósito nisso tudo. Então, glória a Deus, porque nós temos um Deus. Pode melhorar, tá? Nós temos um Deus. Aleluia, glória a Deus. Circula em uns posts do Instagram aí, uma frase, que eu gosto muito dessa frase, ela diz assim: o sim de Deus te abençoa, o não de Deus te protege. E agora vem a coisa mais legal de tudo. O espera de Deus, o que a gente faz? É desse jeito mesmo. A gente pensa em fazer um monte de coisa. Mas sabem, o espera de Deus, ele nos prepara. Quantas vezes nós tentamos fazer coisas, nós tentamos fazer algo, e quando a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele. E assim, por tudo aquilo que nós trabalhamos, por tudo aquilo que nós queríamos que acontecesse, meio que volta lá para a estaca zero. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre vivendo uma vida com propósito. Os amados podem estar abrindo as Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Amém? Enquanto a galera está abrindo, está se conectando, hoje é mais fácil se conectar, né? Eu acho bem mais rápido. Eu queria dar um recadinho, olha só. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós estamos tendo escola dominical. Era às 10, mas agora é às 9. Então agora você não tem mais muita desculpa de dizer assim: não, mas tem que fazer almoço, não dá tempo. Venha na escola dominical. Não perca essa oportunidade de estar aprendendo, de estar relembrando conhecimentos, queridos, que muitas vezes nós nos esquecemos. E a escola dominical, nós estamos fazendo ali o curso de nova criatura. Tudo bem, você já fez 30 vezes esse curso, aleluia, venha fazer 31, sabe por quê? Porque nós lemos a Bíblia todo ano, e cada vez que nós lemos ela, o Senhor fala de modo diferente conosco. Agora que dirá num curso onde semanalmente nós estamos lendo, aprendendo, conversando, trocando ideias. Então venha, vai edificar muito a tua vida. A tradução que eu tenho aqui de Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabem, hoje nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão buscando desesperadamente propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito de você estar em uma família, de você estar em uma igreja? Qual é o propósito de você ter entregue o seu coração a Cristo? Queridos, muitos hoje não conseguem responder essa pergunta. E sabe por que não conseguem responder essa pergunta? Porque têm buscado as respostas em lugares errados. Nós temos uma matéria no seminário que ela se chama assim: Identidade, Propósito e Destino. Quem ministra ela é o pastor Filipão. Uma maestria incrível. Nós não temos problema para identificar a nossa identidade em relação à palavra de Deus. Porque muitas vezes nós falamos que somos filhos de Deus, não é verdade? Mas e o nosso propósito? E o nosso propósito? Levantar às 4, às 5 ou às 6 da manhã e trabalhar, chegar em casa cansado, dar uma olhada para a Dona Onça dá uma olhada para o seu leão, e dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. Será que é só isso?
As Escrituras nos revelam que Deus criou a cada um de nós com um propósito específico em Jesus Cristo. Só que é engraçado, né? Nós buscamos em todos os lugares, menos em Jesus. A vida com propósito é mais do que realizar sonhos pessoais. Quem aqui tem algum sonho que ainda não foi realizado? Se eu pudesse, eu queria levantar agora os 2 pés também, mas não dá. Mas olha só, todos nós temos sonhos. E muitos deles nós não conseguimos realizar, mas nem por isso deixamos de viver, correto? Agora, quando nós nos esquecemos do nosso propósito, aí o trem começa a complicar um pouquinho. Nós precisamos entender que nós precisamos cumprir o plano de Deus, realizando as boas obras que Ele preparou para nós. Mas como eu posso entender o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a vida do Rômulo, para a vida do Ângelo, para a vida da pastora Sueli, para a vida do Vivaldo, para a vida do Henricão? Qual é o propósito? Então vamos lá. É engraçado que quando nós começamos a ler a Bíblia, lá em Gênesis 1:27, diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitura de Deus. Gente, que palavra mais esquisita, feitura, né? É uma palavra assim meio... Poderia ser criação, mas feitura. Agora, olha só que coisa interessante. Essa palavra, no original grego dela, é poema. Sabe o que quer dizer isso daí? Obra de arte. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: você é uma obra de arte. Isso, dá uns cutucão, pode dar uns cutucão do lado. Sabe por quê, gente? Você é uma obra de arte. Você não é qualquer coisa. Você é feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Você consegue entender isso? A imagem e semelhança do Deus vivo. Às vezes eu me olho no espelho e falo assim: Deus, você é lindo. Só para quebrar o gelo. Mas olha só, a gente precisa fazer isso. Se nós não fizermos, se nós não nos reconhecermos como imagem e semelhança de Deus, queridos, o mundo não vai nos reconhecer. Sabe, e essa palavra me mostra que Deus, Ele nos criou para um propósito muito específico. Eu sempre digo que eu talvez seja uma pessoa, e gente, eu sou travado para falar de Jesus. Vocês já ouviram eu falar isso algumas vezes. Mas eu digo o seguinte, que talvez a minha vida seja a única vida que leve uma pessoa a Cristo. Já parou para pensar nisso? Talvez a tua vida seja a única vida que vai levar uma pessoa a Cristo. A única chance que uma pessoa vai ter de conhecer um Deus que salva, liberta, justifica, restaura, traz vida e vida em abundância. Já parou para pensar nisso? Gente, isso é tremendo, isso mostra que nós não somos feitos com qualquer propósito. Que nós temos um propósito muito específico. Eu preciso contar um negócio agora para vocês, que marcou muito a minha infância. Eu me lembro que eu deveria ter perto de uns 5 anos, é uma das primeiras memórias que eu tenho. Meu pai estava na sala assistindo televisão, minha mãe estava na cozinha preparando alguma comida, e eu me lembro que eu perguntei assim para ele: pai, como eu nasci? Ai, meu Deus do céu. Meu pai olhou para mim e falou assim: não, você não nasceu, eu te achei na lata do lixo. A minha mãe da cozinha, ela deu uma olhada assim e falou: nego, ensina o teu pai direito, ensina o teu filho direito. Sabe, isso é muito engraçado. Meu pai era um pouquinho mais escurinho que eu, tinha quase uns 2 metros de altura. A forma como ele falou. Mas sabem, queridos,
Nós não somos produto de um acidente, de uma noite, nós não somos produto porque duas pessoas um dia, um olhou para o outro, se apaixonou e falou, não, vem cá que é você hoje. Não. Nós nascemos porque Deus assim quis. E nós temos, sabe, cada um tem a sua forma, tem a sua peculiaridade. Eu olho para o Ricardo assim, eu penso assim, cara, o cara é um guarda-roupa. Olho para o pastor Felipe, o dom que ele tem de aprender a tocar instrumento musical. Eu babo com isso, eu sempre quis aprender a tocar contrabaixo, mas não entra na minha cabeça o movimento das mãos. Não dá. E Deus nos criou de uma forma única e tremenda, cada um de nós. Por quê? Para um propósito específico. E muitas vezes nós ficamos presos em coisinhas. Sabe aquelas raposinhas que às vezes vão trançando pelos nossos pés e uma hora ou outra nos derrubam? Nós ficamos presos nisso, achando que nós nascemos porque o nosso pai e a nossa mãe quiseram ou porque fomos algum tipo de acidente. Não, queridos, há um propósito na nossa existência, no nosso nascimento. Quando nós entendemos que somos obra de Deus, começamos a viver com um senso de dignidade e valor. Queridos, quantas pessoas hoje vivem uma vida sem dignidade? Quantas pessoas hoje estão presas em uma vida de ansiedade, depressão, vícios, porque não entendem o propósito do seu nascimento, o propósito da sua criação. Não vivemos mais conforme as expectativas do mundo, mas como aqueles que foram esculpidos pela mão de Deus. Você vive como se você fosse esculpido pela mão de Deus? Ou você ainda é daqueles que ainda está vivendo de acordo com a expectativa do mundo sobre a tua vida? Como você tem vivido hoje? Você tem vivido os sonhos de Deus na tua vida ou você tem vivido aqueles sonhos impossíveis que talvez os seus pais sonharam para você? Não, meu filho vai ser médico. Não, meu filho vai ser um grande advogado. Vai andar de BMW. Vai morar em casão, ter conta bancária gorda. Não que eu ache errado seguir os sonhos dos pais. Meu pai gostava muito de aviação. Eu aprendi a andar. Ai, sai para lá, não tem nada a ver com você. Fica quieto aí. Eu e a informática, a gente se dá bem para caramba. É quase uma relação de água e óleo. Sabem, queridos, eu aprendi a andar dentro de uma base aérea. Quando eu era mais novo, eu brincava que eu tinha, ao invés de sangue, eu tinha jet A1 correndo na minha veia. Gasolina de aviação. Com 18 anos, eu fui fazer curso de piloto. Aprendi a pilotar. Deus não deixou. Deus me falou, você vai alçar voos mais altos, onde o avião não pode te levar. E por muito tempo, aquilo prendeu a minha vida de uma forma, como eu vivi igual a hiena, o Lipe. Ah, Dinha, ah, vida, ah, céus. Queridos, quando nós descobrimos que somos uma obra-prima de Deus, começamos a viver como alguém que tem um valor incalculável. Esse é o valor que você tem. Você não é qualquer coisa. Jesus Cristo não morreu por qualquer coisa. Jesus Cristo não se entregou naquela cruz do Calvário, morrendo uma morte de cruz por qualquer coisa. Você é a excelência da criação de Deus. Nós somos a excelência da criação de Deus. E por isso temos um propósito. Agora, cabe a você decidir se você quer viver esse propósito ou se você ainda quer viver, ou melhor, sobreviver. Então, queridos, como nós entendemos que nós temos um valor incalculável, nós precisamos entender que nós somos criados para boas obras. Somos criados para boas obras. E é engraçado como muitas vezes nós tentamos fazer as más ainda, né?
É engraçado como muitas vezes, ao invés de fazermos aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, nós preferimos fazer aquilo que queremos. Sabem, o texto de Efésios diz assim: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Criados em Jesus Cristo. Não se trata apenas de existir, mas de cumprir o propósito para o qual nós fomos designados. Há um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Felipe, conversei também com a Andréa sobre isso. A diferença de viver e sobreviver. Quantas vezes nós temos sobrevivido na vida? Tá, mas tem diferença? Tem. Se você for procurar lá no dicionário, você vai ver que sobreviver está dizendo que você apenas passou pela vida. Agora, viver a vida, você está no controle de todas as coisas. Mas não é apenas um controle que você pode exercer, você sabe que você está no controle porque Jesus está te controlando. Nós somos criados para boas obras. Essas boas obras não são ações aleatórias, mas sim obras que refletem o caráter e o amor de Cristo. Agora vamos lá. Aquela pergunta cruel, né? Que o Rômulo às vezes gosta de fazer. Você tem refletido o caráter de Cristo? Ou às vezes... Sabe, hoje foi engraçado uma situação, a gente pode contar o milagre, mas não pode contar o santo, tá? Eu ouvi de uma pessoa hoje, que ela estava no trânsito esses dias, de repente ela foi andando na preferencial, um carro cruzou na frente dela, ela estava de moto, e de repente uma senhora de cabelinhos brancos botou o dedão para fora e mostrou o dedinho do meio. Rapaz! Hoje eu estava tranquilo aqui um pouco antes da escola dominical, de repente um carro parece que virou aqui, pegou uma moto de frente aqui na esquina. Aí o cara pegou e saiu correndo. Não estou dizendo que a gente faz isso, tá? Não é isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é qual o caráter que nós estamos refletindo. Será que se uma pessoa olhar para a nossa vida, ela vai poder falar, não, eu quero Jesus que o Rômulo tem, eu quero Jesus que o Ângelo tem, que o Bob tem, eu quero Jesus que o Jair prega, eu quero Jesus que o Jair fala, que o Miqueias fala na célula toda quinta-feira, eu quero esse Jesus na minha vida. Será que nós estamos refletindo esse caráter? Mateus 5,16. É um texto muito interessante, que ele diz assim, 13... Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês, que está no céu. Uau! A nossa luz está brilhando a ponto de mostrar o nosso Pai que está no céu? A nossa luz mostra, ó, paizão, eu estou aqui, conta comigo. Lembram da semana passada, semana retrasada, Rinene? Aliás, diga-se de passagem, depois pastor Zé, pastor Felipe, pastor Satírio, aí vem eu, pregar aqui em cima, depois de umas palavras dessas, é complicado, amados. Joelhinho treme até dizer chega. Mas será que nessas horas a gente consegue falar Rinene e refletir a luz de Cristo? Vai pensando aí, amados. Nós somos chamados a deixar nossa luz brilhar diante dos homens, mas que luz tem brilhado na nossa vida? O que nós temos refletido?
Devemos buscar em oração e na palavra quais são as boas obras que Deus quer que façamos. Quando nos dedicamos a servir aos outros e expandir o reino, encontramos verdadeiro significado em nossa vida. Sabe, quantas vezes você já se perguntou, por que eu nasci? As 3 maiores perguntas da existência humana, da crise existencial humana, de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Você já encontrou um verdadeiro significado para a tua vida? Boas obras não são um caminho para a salvação, mas o resultado de uma vida salva por Cristo. E quando eu sei que eu sou salvo por Cristo, amados, eu sei das obras que Ele já preparou para mim de antemão. Eu sei porque essas obras foram preparadas antes da minha existência. Antes do Rômulo nascer, a palavra já diz que ele tinha todos os meus dias escritos. Do mesmo jeito que ele fez com a Cleide, do mesmo jeito que ele fez com a Dona Maria, do mesmo jeito com a Sidilene, com a Neuza. Os nossos dias já estavam escritos. Quais será que foram as obras que o Senhor escreveu lá? Eu também fico desse jeitinho quando eu me faço essas perguntas a meu respeito. Quieto. Deus preparou essas obras antes mesmo da nossa existência. Isso revela que Ele tem um plano soberano e detalhado para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz que Deus tem um plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro de esperança. Qual que é o futuro que nós temos vislumbrado hoje? Será que nós estamos esperando um futuro de esperança? Ou será que devido a tantas agruras aí da nossa vida, nós temos vivido o ontem ao invés de viver o presente? Sabe quando você vive demais o ontem, você esquece de viver o presente? Se você não viver o presente, o amanhã você não tem futuro. O amanhã não chega. As boas obras que Ele preparou para nós são parte do cumprimento desses planos. Nossa responsabilidade é buscar diariamente a direção de Deus para discernir e realizar as obras que Ele preparou para nós. Cada oportunidade de servir, amar, evangelizar já foi organizada por Ele. Lembram quando eu falei que talvez a tua vida é a única vida que vai levar uma pessoa para Cristo? Já estava lá escrito, sabe, amados, e eu preciso confessar uma coisa que me assusta muito. É um dia chegar lá na frente de Jesus, Ele olhar para mim e falar assim, então, Rômulo, lembra daquela pessoa que você podia ter falado, me apresentado para ela, ela estava prontinha ali, era só você ter falado, Jesus, e ela, me rendo, Senhor. Mas você, por vergonha, deixou de fazer isso. Isso me assusta. Sabe, queridos, quando a gente pensa em algumas situações, nós não conseguimos mensurá-las. Por exemplo, eu entendo mortal e imortal. Eu entendo mortal e imortal. Eu entendo que nós somos seres mortais que morrem porque nós vivemos lá 70, 80 anos. Agora, eternidade, você consegue compreender esse conceito? Eternidade é algo que não teve nascimento e não tem fim. Sempre existiu. Tá, como sempre existiu, se não nasceu? É eterno, é o grande eu sou. Agora você imaginou uma alma perecer eternamente, porque o Rômulo deixou de falar de Jesus para ela? Isso me preocupa. Me causa, de certo modo, pavor, porque eu sei que é aquilo que eu comentei com vocês.
talvez a minha vida possa ser a única vida que alcance aquela alma. E assim é com todos nós. Talvez você possa falar assim, mas levei uma vida para Cristo, e aí? Talvez essa vida um dia converta 3 milhões de pessoas, como aconteceu com um evangelista. Um pregador, uma vez, ele preparou o sermão da vida dele, e ele foi pregar. Quando ele foi fazer o apelo, uma pessoa veio para frente, um jovem veio para frente. Pô, Senhor, era o sermão da minha vida, uma pessoa veio aqui para frente. Tudo bem, eu entendo o valor dessa vida. Anos mais tarde, esse jovem que veio para frente foi o responsável pela conversão de milhares de pessoas. Queridos, nós precisamos aprender a fazer as boas obras e discernir quais são as boas obras que precisamos fazer. Quando nós caminhamos nas obras que Deus preparou, descobrimos o verdadeiro sentido da vida. E aí acontece uma outra coisa maravilhosa. Nós nos alinhamos com o propósito de Deus. Se lembram quando o pastor Satírio falava que a gente precisa aprender a falar em linha com o céu, andar em linha com o céu? É mais ou menos isso. Só que muitas vezes nós abrimos a nossa boca para falar em linha com o inferno, não é verdade? Em um encontro com Deus, eu cometi uma gafe que o pastor Satírio me corrigiu depois, e aquilo foi tremendo. Ele falou, quando eu fui pregar, eu falei, eu estava ruim, passei os 2 dias ruim por causa da minha diabetes. Oh, maravilha! Quantas vezes a gente não faz isso? É a minha dor de cabeça, é a minha dor nas costas, é a minha perna que dói, é a minha artrite, é a minha artrose, reumatismo. Espera lá. A palavra diz que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, não foi isso? Agora, se Ele venceu na cruz do Calvário, por que eu fico tomando para mim a vitória que Ele me deu e eu fico tornando em derrota? A diabetes não é minha. É uma pena que a dona Lourdes não está aqui, porque vira e mexe eu oro para Deus me dar a unção do sorvete e do pudim. Queridos, Deus curou ela da diabetes. Se Deus curou ela da diabetes, Deus também pode me curar. Deus me curou de asma, já velho, com 20 e poucos anos de idade nas costas. Não tem cura. Deus me curou. Eu cheguei aí para médico. Quem aqui já ouviu falar no Dr. Ábido? Pois é, eu já cheguei nele. Ele falou, olhar para mim e falar, Rômulo, eu vou fazer o teu tratamento. Eu não trato adultos, mas você está muito ruim, eu vou fazer o teu tratamento. Ele me tratou junto com meu filho. De tão ruim que eu estava. E um belo dia, Deus me cura. E mostrou isso para André em sonho. Foram 2 anos tomando posse dessa bênção. Mas veio. Então, por que muitas vezes nós não falamos em linha com o céu? Sabe, amados, nós precisamos buscar a vontade de Deus. É um versículo que todos nós conhecemos, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é a transformação que nós estamos sendo nesse mundo? Qual é a transformação que eu estou sendo na vida da minha família, no meu trabalho, na escola onde eu estudo? Qual é a transformação que eu estou sendo para esse mundo? Lembra, eu preciso deixar que a minha luz brilhe para mostrar a face do meu Senhor. A minha mente está sendo renovada na palavra. Eu sempre falo aqui, amados, eu não tenho problema nenhum com Netflix. Mas onde você tem colocado o teu tempo? E é uma verdade, a gente dá importância para aquilo que nos é importante. Se ler a Bíblia para você é importante, você vai ler a Bíblia. Se dormir para você é importante, você vai dormir o dia inteiro. Se orar para você é importante, você vai orar. Agora, ler a Bíblia e orar são 2 coisas que dificilmente nós fazemos. Não precisa levantar a mão. Hoje de manhã eu mandei a leitura bíblica dessa semana. Alguém já leu?
Queridos, muitos teólogos dizem por aí que nós estamos vivendo os últimos minutos antes da volta de Jesus. Eu arrisco dizer que, tipo assim, Jesus está virando a esquina. Mas olha só, a palavra diz que ele vai vir como um ladrão na noite. Nós temos nos preparado para quando ele voltar? Ainda falei hoje de manhã na escola dominical. A trombeta vai soar. Nós vamos sair para fora. Jesus, está chovendo. Está frio, Jesus, volta no calor, não vai rolar não. Nós temos nos preparado para a volta de Jesus? Alinhar-se ao propósito de Deus exige uma transformação interior. Devemos deixar de lado os valores mundanos e buscar a mente de Cristo. Abram comigo em Filipenses 2:5. Amém? Gente, a vantagem da conexão é essa, né? Você nem escuta mais aquele farfalhar de Bíblia, de folha, né? Aí você não sabe se as pessoas já acharam, se ninguém está procurando. Filipenses 2:5, a tradução que eu tenho aqui diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Qual que era o modo de pensar de Jesus Cristo? Oba, ainda bem que está chovendo, não vou no culto hoje. Oba, choveu, não tem celular. Amados, me perdoem o trocadilho, mas às vezes eu acho que se fosse um jogo do Palmeiras, do Corinthians, teria gente assistindo. Nada contra. Se você gosta, se você é torcedor, legal. Se você curte, legal. Uma vez eu fui assistir um jogo em Curitiba. Paraná e Rio Branco. Foi a primeira vez que eu fui no estádio. Gente do céu, é uma emoção diferente, é um negócio diferente. E era pequenininho ali. Quase do tamanho do estádio Eric George aqui. Mas é algo tremendo. Só que nós trocamos essas emoções pela presença de Jesus na nossa vida. Nós trocamos, sabe, é muito fácil nós vibrarmos quando o Brasil faz um gol, ganha uma Copa, tem aquele buzinaço na rua. Marcha para Jesus é desse jeito? Amados, nós precisamos nos deixar ter os pensamentos de Cristo. Buscar a mente de Cristo. Isso significa priorizar o tempo na presença de Deus, em oração e estudo da palavra. Permitindo que Ele molde nossos desejos e nosso coração conforme o seu coração. O teu coração está se amoldando como? Quem busca a vontade de Deus nunca andará sem direção. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diz que se ele buscar a vontade de Deus, vai, fala mesmo. Você nunca vai ficar sem direção. E quando eu entendo isso, eu percebo que eu preciso me submeter à direção do Espírito Santo. Porque Ele é o mestre por excelência, Ele é o ensinador por excelência, Ele é o consolador. Ele vai me guiar pelos caminhos certos. Gálatas 5,16 nos chama a andar no Espírito, para que não venhamos a satisfazer os desejos da carne. O Espírito Santo é quem nos capacita a realizar o propósito de Deus. Você tem andado hoje em cima de qual desejo? Da carne ou do Espírito? O que você tem feito? Qual é a sua prioridade? Qual é o seu propósito? O Espírito Santo age como um guia constante, nos lembrando das palavras de Cristo,
nos levando a uma vida de santidade e serviço. Ixi, falou serviço. Agora complicou tudo. Agora, além de tudo, eu preciso trabalhar. Opa. Tá, já entendi. Quieto. Às vezes encosta, ele fica meio doido. Queridos, sem o Espírito Santo nós não podemos cumprir o nosso chamado. E todos nós somos chamados a algo. Todos nós somos chamados a fazer diferença no reino de Deus. E que diferença você quer fazer? Devemos estar atentos à sua voz, sempre sensíveis à sua direção. Quando o Espírito nos conduz, Ele nos capacita a fazer o que por nós mesmos seria impossível. Uma vida guiada pelo Espírito é uma vida que caminha no centro da vontade de Deus. E quando eu entendo isso, eu sei que os dons que Ele tem me dado são para usar nesse serviço. Agora, muitas vezes nós recebemos dons e colocamos na gaveta. Há muitas palavras de cura sobre essa casa. Quem aqui concorda? Há muitas. Gente, essa igreja é um celeiro de formação pastoral. Dá para acreditar nisso? Dá para contar nos dedos das duas mãos a quantidade de pastores que essa igreja já treinou e consagrou. Nós estamos aqui há 9 anos? Em 9 anos. Eu não sei para trás, porque eu não posso dizer daquilo que eu não vi, mas do que eu vi eu posso falar. Queridos, por que nós somos tímidos quando nós vamos orar pelas pessoas em relação à cura? Esses dias a Andréia, a gente foi deitar, ela falou, nossa, eu estou com muita dor no meu ombro, de novo. Ora por mim. Falei, ai, Jesus. Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Ele já levou na cruz essa enfermidade. Eu declaro cura agora. No dia seguinte ela disse que levantou sem dor. Aleluia. Agora, por que nós temos vergonha de fazer isso? Por que nós temos vergonha de aliviar fardos, de aliviar sofrimentos? E por que muitas vezes nós estamos enfermos e temos vergonha de admitir isso? Vergonha de vir aqui na frente e receber a bênção? Deus tem nos chamado a um propósito. Eu queria pedir para o grupo de louvor estar vindo aqui à frente agora. Queridos, você recebeu um dom, e esse dom não é para ficar guardado, escondido. Pelo contrário, é um dom que precisa ser manifestado. Eu não vou dizer para você que se você quer receber uma cura, vem aqui para frente. Não, mas eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Pastor Filipão, a música é contigo. A que tu quiser. E eu quero te convidar agora a se colocar na presença de Deus. Esqueça a pessoa que está do seu lado, esqueça que é sua esposa, que é seu marido, que é seu filho, não importa quem está do seu lado. Saiba apenas que você foi criado com um propósito e talvez você não tenha vivido de acordo com esse propósito que você foi criado. Então agora esse é o momento de você estar se alinhando novamente. Só que para isso, você precisa dizer, eu não posso dizer por você, pai, o Ricardo está aqui, usa ele agora. Não, eu posso dizer por mim, pai, eu estou aqui, usa-me, envia-me.
Pai, eu estou aqui, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, me usa com cura. Eu quero ser um instrumento na vida dos meus irmãos, me usa, derrama os dons que eu preciso para ser uma bênção na vida das pessoas. Eu não posso fazer isso por você, mas você pode fazer isso, e esse é o momento. Então eu quero te pedir agora, enquanto o louvor estiver ministrando, se derrame para o Senhor. Queridos, não é para o Rômulo. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se derrame para o Senhor, porque Ele é quem te criou. Você é a imagem perfeita dEle, você é a criação dEle, a feitura dEle, é a obra-prima dEle. Você é a obra de arte que Ele fez. O que pode haver de melhor, mais bonito e mais caro no mundo é você, meu irmão, minha irmã. Mas tem um detalhe: é só você que pode decidir servi-lo. É só você que pode decidir se entregar a Ele. É só você que pode decidir ser uma ferramenta útil nas mãos dEle. E eu quero te dizer que não importa se você é um pecador como eu quero te dizer que nós não somos pecadores. Nós podemos pecar sim, mas nós não somos pecadores. Uma mangueira no jardim, se ela tomar chuva, com certeza ela vai ficar com um pouquinho de terra, mas a água que flui por dentro dela é uma água limpa. Seja uma mangueira agora. Se coloque à disposição do Senhor para Ele te usar. Amém?